meus caros, muito boa noite para você que está chegando aí. Bom, aqui é noite, né? Espero que, se você estiver assistindo de dia, um ótimo dia para você aí. Mas aqui estamos às 22 horas e 7 minutos de uma quarta-feira. Estamos com 6.818 km, HB20 Comfort 1.0 TGDI, manual de 6 velocidades, 7 com a ré, com a marcha ré. E abasteci agora com etanol. E hoje, não mais do que hoje, depois de 2.700 quilômetros rodados de testes, esse aqui é o dia do juízo final. Que nota que vocês acham que eu vou atribuir ao HB20, levando em consideração tudo que enfrentamos com ele aí nos últimos 2.700 quilômetros, quase 2.700 quilômetros rodados? Vamos lá, vamos fazer um resumo de tudo que aconteceu aí do teste, falar um pouquinho dos comentários também, do que me perguntaram aí, do que falaram, responder os comentários, e vamos acessar aqui o Rodoanel no nosso trajeto de volta aqui próximo de Guarulhos, Arujá, e vamos falar sobre o juízo final. Etanol no tanque, ar-condicionado ligado, e vem comigo. Bom, acessando aqui a rodovia Dutra, aqui ele está pedindo para voltar pela Dutra para São Paulo, mas nós vamos acessar ali o Rodoanel para falarmos mais tranquilos ali sobre o carro, sem muito trânsito ao redor. Bom, meus caros, acessando aqui o Rodoanel, polícia reportada, então vai ficar um pouco mais tranquilo de conversarmos a respeito do juízo final do HB20. Terceirinha. Olha a terceira dele na subida, olha isso. Ó. Bom, meus caros, 2.707 quilômetros rodados aproximadamente, 2.707 quilômetros rodados com HB20, muitas águas rolaram, vídeo de primeiras e segundas impressões, comportamento dinâmico na cidade, na estrada, falamos sobre desempenho, falamos sobre suspensão, iluminação dos faróis, motor, consumo, bancos, espaço interno, falamos sobre diversos assuntos aqui. E hoje nós vamos fazer um resumo de todos eles, que é o dia do juízo final. Lá no final do vídeo, eu vou atribuir uma nota ao carro, levando em consideração tudo que se deu por aqui. Bom, a começar pelos faróis, HB20 sempre foi, se fosse só pela questão dos faróis, com certeza o HB20 seria reprovado em todos os nossos testes aí, né? Mas o HB20 tem o farol ainda de corpo simples, não tem o bloco, o farol de corpo duplo, com lâmpadas halógenas que são deficientes desde 2012, a mesma reclamação de todos os proprietários do HB20, e até hoje, acreditem vocês, até hoje, em 2023, inclusive esse aqui já é modelo 2024, e existe um farol com uma iluminação tão deficiente quanto essa aqui. Melhorou em relação a 2023, ao 22, que só aumentaram um pouquinho o facho do farol, mas a iluminação é fraca, é desproporcional para o carro e é inadmissível a iluminação do HB20, exceto pela versão Platinum lá, que tem o bloco elíptico do farol, né? Mas, e assim como acontecia na Premium e nas demais versões topo de linha das gerações anteriores, né? Dos facelift anteriores. Mas inadmissível, se fosse só por isso, certamente o carro estaria reprovado pelas diversas vezes que nós falamos. Além disso, além de ter um farol com lâmpada halógena, ele tem iluminação de corpo simples. Então liga o farol alto, apaga o baixo. Então é uma coisa pior do que os anos 90. Parece um farol de um Fusca dos anos 80, levando realmente em consideração que na década de 90 já tinha Gol geração 3 e Paraty com farol de corpo duplo e lâmpadas super brancas. Iluminação é sinal de segurança, não é frescura. Então, para quem trafega em circuito urbano com o carro, nem vai saber o que eu estou falando. Talvez nem tenha passado desapercebido. Agora, na estrada, essa rodovia eu conheço, tal, mas em rodovias que eu desconheço, é dificílimo trafegar com segurança com o HB20. Então, só pelos faróis, certamente estaria reprovado. Ainda assim, ele tem ali
o DRL, né? A luz diurna que não é em LED, e inclusive ela apaga quando você puxa o freio de mão, que é estranho, né? Porque às vezes você quer ficar parado com o carro com a iluminação ligada, né? Com o LED ligado, o LED não, a luz diurna ligada. E aí quando puxa o freio de mão ela apaga, assim como acontecia no Corolla, né? Mas pelos faróis realmente muito ruim, estaria reprovado. Levando uma outra questão importante é que o carro está reprovado aqui no canal quando a nota final dele é abaixo de 7, né? Então abaixo de 7 ele está reprovado, acima de 7 até 9 ele foi aprovado, e a partir de 9 ele pode ser aprovado com louvor. Mesmo com 9, às vezes ele é aprovado com louvor, levando em consideração às vezes que tirou alguma pontuação por alguma questão específica não significativamente importante, né? Agora, vamos falar do motor do HB20, né? O motor do HB20 1.0 TGDI, 120 cavalos quando abastecido com etanol e com gasolina, a mesma potência, né? É impressionante o que esse carro anda e o quanto ele tem força em médias rotações até os 5.500 giros. A partir daí, não adianta você esticar, você tem que trocar a marcha para ele ganhar impulsão, porque senão você vai só amarrar e não vai desenvolver velocidade. Então, para quem gosta dos aceleros aí, certamente o TGDI é o campeão se levar em consideração os outros 1.0 da categoria. Vocês viram aí em outros testes que nós fizemos com o TGDI, tanto automático da 2023, o 23, 24 Sedan, também testamos o 22 e testamos também o HB20 1.6, e que todos os HB20 andam bem, tanto 1.0 aspirado quanto 1.6 aspirado, 1.0 turbo, todos andam bem, né? Aliás, tudo Hyundai anda bem, eu acho. Mas o HB20 esbanja a potência nessa versão, e com câmbio manual, então a situação muda de figura. Você tem um carro bem na mão, muito gostoso, e o motor também demonstra ser muito econômico, tanto em circuito urbano quanto em circuito rodoviário. Ele fez médias de aproximadamente 7,5 a 8,5 km por litro na cidade, com etanol. Na estrada, andando a 100 km por hora, a média dele é sempre entre 13 e 15 km por litro, com uma média de 100, 120, tá? Com etanol. E com gasolina, vocês viram que ele bateu os 22 km por litro no circuito programado, e a média geral era de aproximadamente 16, 17 km por litro andando chutado na estrada, né? Andando mais rápido na estrada. Na cidade, com gasolina, ele fez uma média de 12,2, exatamente, ele ficou travado nessa média durante muito tempo. Durante 400 km na cidade, ele fez uma média de 12,2 com gasolina. Mas uma coisa que não permitiu que eu pudesse atribuir a nota máxima ao conjunto motriz é justamente esse câmbio extremamente longo da primeira à quarta marcha. Talvez não até a quarta, mas da primeira à terceira marcha, o câmbio é bem longo, a ponto de você não ter disposição para uma saída de semáforo. Você tem que controlar um pouquinho na embreagem e tal, isso com o carro vazio. Se o carro estiver cheio, ou se você estiver numa subida muito íngreme, você vai sentir essa dificuldade. Inclusive foi alvo de crítica aqui no canal, e foi inclusive comentado em outros vídeos com diversos outros inscritos que tiveram contato com o carro. Não é uma questão significativamente, não é uma questão importante do ponto de vista negativo, assim, mas para quem não está acostumado com câmbio longo de carro, assim, com a caixa longa, principalmente na primeira marcha, pode ser que estranhe no primeiro momento a ponto de ficar descontente com o carro, tá? Especialmente os motoristas mais inexperientes nessa questão de aceleros, assim, né? Vamos dizer, os motoristas mais comuns, né? Então pode ser que não goste desse comportamento, né? Um outro ponto que mereceu destaque negativo aqui no carro foi justamente o barulho do motor em baixas velocidades, né? Então aquele barulho áspero do motor, que é totalmente diferente em altas velocidades, né? Então os 3 cilindros gritam aqui dentro de forma às vezes um pouco desconfortável. Então os mais conservadores certamente não vão gostar dessa questão do barulho do motor na cidade, em baixas velocidades. Quando você acelera, às vezes em acelerações medianas, ele faz menos barulho. O barulho é mais bonito quando ele está acelerando forte do que quando ele está na primeira partida do motor do dia, que é bem feio o barulho, assim como o barulho andando entre primeira e segunda marcha, né, que não é dos melhores. É algo que tira um pouco o prazer de dirigir do carro, né. Um ponto aqui que merece destaque são os limpadores de para-brisa, que são do tipo flat blade, bem eficientes, assim como a visibilidade de uma forma geral do carro é muito boa. Os retrovisores poderiam ser um pouquinho maiores, eu creio, assim como os da Tracker ou como os do Argo,
poderia ser um pouquinho maior. Eles são melhores do que o do Onix, mas a visibilidade do carro aqui de uma forma geral é boa, tanto dianteira quanto traseira e lateral. Outro ponto que merece destaque significativo é a presença de 6 airbags desde a versão de entrada, levando em consideração que o HB20 vinha de um passado demorado em relação a só manter 2 airbags nas versões de entrada e 4 airbags na versão Premium, né? Mas aqui tem 6 airbags, então melhorou um pouco na questão da segurança, né? Uma coisa que mereceu destaque durante todo o teste do HB20 e é meio que também o que sempre acontece com o HB20 é a qualidade construtiva do carro. Apesar dele não ser um primor de tecnologia e nem de equipamentos de série, por outro lado você não escuta ruídos metálicos de suspensão, você não escuta barulhos pela carroceria, a qualidade dos plásticos empregados é bem acima da média. Se você pegar um Onix, aquele Onix LT que eu peguei, pessoal, do mesmo ano que esse aqui, e andar nesse aqui depois, você vai achar que é um carro de categoria superior. Não pela questão do design dos equipamentos em si, mas pela qualidade do tato e por aí vai, de freio, de câmbio, até o pomo da alavanca do câmbio, é outro tipo de carro, tá? Então a qualidade de construção do HB20 realmente é acima da média, né? Ponto que merece destaque, a alavanca de câmbio de 6 marchas, bem casada com o carro no sentido do curso da alavanca, apesar dessa ressalva da primeira, segunda e terceira marcha serem muito longas. Talvez a quarta marcha seja a marcha mais bem casada com o carro. A quinta e a sexta também considero elas curtas, duas marchas curtas, levando em consideração que aqui, na sexta marcha a 120 km por hora, ele trafega aproximadamente 2.750 rotações, o que é, em média, 500 RPM superior o que rodaria um motor TSI ou um motor 1.0 da 3 cilindros turbos da Chevrolet, né? Então, os TSI 1.0 turbo, eles trafegam a 120 por volta de 2.200 giros, e aqui o HB20 está a 100 km por hora, mais ou menos na mesma rotação que aqueles estariam a 120. Então, nesse ponto, poderia dar uma alongada na quinta e na sexta marcha e encurtar a primeira, a segunda e a terceira, para que no trânsito urbano ficasse bem confortável para andar entre um semáforo e outro, e na estrada desse melhorasse ainda mais o consumo de combustível, que já é ótimo, né? Um ponto que merece destaque é o multimídia, que não apresentou muitas intercorrências, tanto quanto vinha apresentando nas versões anteriores, sempre desconectava. Aqui aconteceu uma vez na estrada, então não levei em consideração, porque foi só uma vez. Ar-condicionado do carro congela, então todo o HB20 tem um ar muito bom. Aqui está na posição 1 e o carro está completamente gelado, então você que gosta de um carro que resfria rápido, que o ar-condicionado é bom, vá de HB20 ou vá de Cronos. Não posso dizer a mesma coisa em relação ao Onix, tá? Ao Onix o ar dele, apesar de ser forte já na velocidade 1, não gela tanto quanto gela o do Argo e o do HB20 aqui, né? Os bancos são firmes, não tem uma espuma muito macia, a suspensão é dura acima da média a ponto de incomodar talvez portadores de deficiência ou idosos também, pode ser que se incomodem com o carro, como eu falei, tanto se forem para dirigir como passageiro. A suspensão é bem firme realmente. Esse com roda 16 a sensação piora, porém ele melhorou, tendo roda 16, ele melhorou a questão do comportamento dinâmico dele na estrada. Então o HB20 tinha um bom peso no volante em linha reta, mas você tinha que, às vezes, por influência dos ventos laterais, consertar um pouquinho a trajetória, assim, de forma desconfortável. Agora com roda 16 essa sensação diminuiu um pouco, então ele é mais assentado no chão do que o HB20 com roda 15. É lógico que isso é óbvio, né? Aumenta a roda, aumenta o grip do pneu, né? Mas aumenta o grip no chão, mas aqui foi uma característica bem sentida, porque é uma diferença significativa entre um carro e outro, a ponto de você conseguir desenvolver velocidades mais elevadas nesse aqui, né? Um ponto que merece destaque negativo é justamente a ausência de velocímetro digital, inadmissível para um carro dessa categoria, assim como a simplicidade dos materiais empregados aqui, que passa uma sensação de familiaridade, como eu sempre digo, mas falta muita coisa aqui no painel do HB20. Se eu considerar esse computador de bordo, se eu fizer uma comparação com o computador de bordo do Argo e do Cronos, vai perder de lavada, né? Então falta muitas informações aqui básicas, velocidade média, tal. Falta informações de temperatura do óleo do motor e por aí. Temperatura do óleo tem ali, mas não, tem temperatura do arrefecimento
do óleo não tem, então faltam algumas informações aqui importantes e uma melhor funcionalidade aqui, um computador de bordo, um piloto automático mais bem colocado aqui, mais moderno, tal. Então realmente a HB20 está na hora de mudar esse painel com urgência. Então pelo menos um velocímetro digital bem grande, levando em consideração que esse painel analógico é bem pequeno, né? Os números são bem pequenos e não é tão fácil de enxergar se você considerar usar sempre um carro com painel digital, né? Com velocímetro digital, né? O espaço interno talvez seja um dos menores da categoria, uma vez que ele tem 2,53 m de entre-eixos. A suspensão, apesar de rígida, ela é alta, então não bate. Deixa eu ver que carro que tá vendo aí, é um carro camuflado? Ó, mais uma vez uma caminhonete camuflada aqui entre nós. Parece a Amarok nova, né? Parece a Amarok. Pela altura do chão, eu acho que é a Amarok. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, outra, ó. Sempre aparece, não é a Amarok. Que carro é esse, pessoal? Vocês que sabem. Vocês que sabem bem qual é. Pela altura do chão parecia uma Amarok, mas tô achando pequena demais. Não tenho ideia. De vez em quando a gente flagra uns carros desses daí, né? Vamos ver aqui, ó. Eu deixei o cruise control ativado a 100. Eu não tenho ideia que carro que é. Qual marca. Acho que pra Amarok tá muito pequena. Não tenho ideia. Bom, então voltando aqui, deixa a desejar. Ele só tem vidro com toque, vidro elétrico com toque para o motorista. Isso é uma economia porca num carro que não é tão de entrada assim, porque ele é a versão mais simples da TGDI, mas já é turbo, né? Então não sobe automaticamente os vidros por um toque. Também isso são tudo funcionalidades que deixaram de ser benfeitorias voluptuárias, vamos dizer assim, sabe? Já são coisas que são de segurança mesmo, e não é só de mero deleite, são coisas que precisam, são úteis, são completamente úteis. Se você trancar já o carro fechar, tá, sabe? Essas coisas já estão passadas assim de muitos anos, tá, sabe? É inadmissível que um carro não tenha isso, a não ser que fosse um carro bem de entrada, compacto, fosse o Kwid de entrada, ou Mob e tal. Aqui no HB20 não poderia ter mais isso. A mesma coisa, a ausência de sensor de ré e de câmera de estacionamento, pessoal. Isso também é segurança. É segurança. Eu engato a ré aqui para sair de uma garagem, eu falo, puxa, não dá para entender nada que está acontecendo atrás do carro, tal. Então é uma preocupação grande para manobrar, né? Eu falava isso em relação às câmeras 360 graus do Tigo 7 que nós testamos, e é importantíssimo essas questões de segurança, assim, especialmente não como é que eu falo, não é um exagero, é uma questão de segurança, sensor, velocímetro digital, fechar o vidro por um toque, isso é tudo simples demais, não poderia tirar do carro de forma alguma, né? Outra coisa que merece destaque negativo, a iluminação de seta, né, que é no para-choque dianteiro. Ali, se bater uma pedra na estrada, pode ser que quebre, e atrás ela fica bem baixa também, a ponto de encostar em algum lugar e poder quebrar. E também a questão da visibilidade. Então, lamentável a Hyundai ter feito isso em 2023. Eu acredito que seja lamentável. Bom, levando em consideração que isso aqui é um carro manual. Então você vai comprar hoje, para comprar um carro desse é pouca diferença para automático. Então você não vai comprar por uma questão de valor. Perigo reportado à frente. Você não vai comprar por uma questão de valor, você vai comprar porque você gosta de carro manual, né? Porque aí você já está partindo para um turbo e tal, então a diferença de preço para automático é pequena, né? O Comfort automático. Então você vai comprar porque você gosta e você vai se divertir bastante. Você vai se divertir bastante com TGDI se você gostar de uma condução mais esportiva, né? Se você gostar de uma condução mais esportiva. Se for para uso, pensando no conforto, esquece. Suspensão muito dura, o câmbio manual, a disposição do câmbio deixa a desejar em trajetos curtos, como eu falei, de um semáforo ao outro, no trânsito, você tem que ficar controlando um pouquinho a embreagem. Então por isso só eu não acho que seria bacana, tá? Agora pensando na questão de esportividade, ele é sensacional, sensacional. O carro é muito bom mesmo. Bom, resguardadas as questões que eu já abordei
no teste inteiro. Então, que nota que vocês acham que eu vou atribuir a ele, levando em consideração tudo isso que eu falei, né? Eu pensei muito, né? Eu vim... Aliás, ele apresentou um probleminha, né? Todo eu tenho que falar também. Ele apresentou aquela ressonância quando estava viajando para Araraquara com ele, depois parou, fez um barulhinho estranho lá, apesar do carro ser completamente silencioso, mas eu relevei porque eu tinha usado o carro em estrada de terra, achei que tinha alguma coisa aderida ao carro ali que estava fazendo barulho, mas que depois parou, né? Então, que nota que vocês acham que eu vou atribuir ao HB20, levando em consideração tudo isso que passamos? Eu confesso para vocês que por algumas vezes, assim, passou batido algumas coisas, essa questão do câmbio, essa questão da ausência de equipamentos básicos de série aqui no carro, de câmera de ré, de painel digital, velocímetro digital, me deixaram assim descontentes com o carro. Eu acho que esse carro é um 2023, modelo 2024, acho que essas coisas não poderiam deixar passar batidas de forma alguma, né? Mas tem umas outras coisas que chamam a atenção positivamente, que é justamente essa qualidade do carro de uma forma geral, em detrimento da suspensão, mas o carro é muito justinho, tudo funciona contento aqui, tudo não tem batuques, não tem surpresas, não tem intercorrências mecânicas, como eu falei, como a gente vê muito na Tracker e no Onix, o acabamento é de boa qualidade. Então, como nós já estamos avançando bastante no tempo e o teste também tem que ficar cada vez mais rigoroso, eu creio, e não sei se vocês concordam comigo, eu vou atribuir a nota 7 para o HB20. Eu pensei, vou provar ele ali na média, tá? Por quê? Porque se você levar em consideração o motorista que gostar de um comportamento esportivo do carro, vai adorar o HB20, vai esquecer da suspensão dura, mas se bem quando ele pegar a esposa ou a família e colocar no carro, talvez ele não vá gostar do comportamento. Então por isso eu atribuí a nota 7, porque o carro tem que servir bem na maioria das coisas, né? Até porque se você não vai andar de forma desembestada o tempo todo. Mas eu atribuí 7 justamente por conta da suspensão, que tá muito rígida, precisa fazer um amortecimento aqui, melhorar o amortecedor e as molas, tal, urgente, porque pode ser que incomode bastante. Outro fator importante, o barulho do motor em baixas velocidades, que é muito feio e incomoda, especialmente os motoristas mais conservadores. Também me incomodou a relação de primeira e segunda marcha, que é muito longa, em subidas, íngremes, tal, especialmente quando eu usei mais pessoas no carro, incomodou na cidade. Você precisa esticar bastante aí para segurar bastante, fazer um controle de embreagem para ajudar o carro a desenvolver velocidade. E uma outra coisa, a ausência de equipamentos de série como câmera de ré, como sensor de estacionamento, painel digital, um painel digital um pouco mais completo aqui, o velocímetro digital, na verdade, sensores de um toque no vidro elétrico e esse farol que é inadmissível um carro desse ano aqui, dessa categoria de construção, ter um farol desse. Eu não sei porque que a Hyundai não escuta todo mundo que fala isso há muitos anos. Eu não sei qual que é o problema de colocar um farol de corpo duplo aí na frente, né, com LED diurno, talvez com LED, mas aliás, com DRL, mas de LED, né? Então, eu não entendo, sinceramente. É uma economia que atrapalha aqui o prazer completamente de dirigir do carro e especialmente a segurança. Então, por conta disso, eu apliquei a nota 7. Espero que vocês tenham gostado do teste aqui e que tenham seguido aí a playlist. Muito obrigado para você que veio até aqui. Se inscreve, deixa o like, compartilha, diz aí nos comentários o que mais você quer ver com ele, já que ficaremos por mais alguns dias aí, tá bom? Então, muito obrigado pela sua audiência, até nosso próximo teste. Fui!